Com chuva, com o inverno, porque estamos na época do inverno, vamos ao nosso Verdade em Pauta desta semana. E hoje nós vamos falar, né, de solidariedade humana, de amparo a quem precisa, de promoção humana. Nós vamos falar com o pastor João Eliseu Montes, que fundou, que administra, que preside o Ministério do Melhor Viver, né? Atendendo o que a gente chama, né, daquela pessoa, aquele irmão que está necessitando com a mão estendida à espera do amparo de alguém. E o pastor João tem muita história para contar sobre isso. Tudo bem, João? Boa tarde, Adel. Né? Tudo bem? Prazer Bom, estar aqui com você. Essa ideia, né, está completando 15 anos este ano? 15 anos. Passa o tempo aí. Na verdade, nós fazemos 15 anos de organização jurídica, né? Nós temos aí mais uns 3 ou 4 anos trabalhando na informalidade. Na informalidade, sem se organizar. Bom, começou com café. Começamos com café. Né? Na verdade, o nosso início, né, a nossa gênese, ela se dá com um menino, né, um morador de rua. Nós tínhamos aqui em Ponta Grossa um menino que ficava na frente da minha loja ali. E aqueles... A loja ali, a Livraria Montes, né? Isso, ali na avenida, tínhamos um degrau numa das portas, que ficava inclusive fechada, era uma vitrine. Uhum. E aquele menino ficava ali, reunia com eles ali, outros tantos. E naquele tempo a droga era a maconha e a cola. Né? A cola de sapateiro. Eles faziam uso da droga e mexiam ali com as pessoas da rua, etc. E a gente tinha ali um problemão com ele, porque as autoridades não conseguiam tirar dali, aquela situação toda. E aí, um belo dia, a gente recebeu aí uma instrução, né? Deus falou com o nosso coração para, ao invés de tentar enxotá-lo de lá, né, amar, dar amor a ele. Ampará-lo. E aí que nós fizemos uma aproximação, convidamos ele para estudar, voltar aos estudos. Ele nos revelou que havia sido colocado para fora da escola, da sala de aula, por conta de não ter condições de tomar banho, etc. E aí a gente tinha ali na loja, banheiro, chuveiro, etc. Tinha algumas facilidades ali. E fizemos ali um pacto com ele, ali, um acordo. Né? Ele voltaria a estudar e a gente daria ali o lanche, e o banho, material escolar, ajudava ele nesse sentido. E ele concordou, e nós conseguimos andar com isso aí uns 60 dias, não passou disso. E também deixaria daí de ficar ali mexendo com os clientes, aquela situação. E aí o povo que estudava as escrituras conosco ali... Pois é, ia dizer, tudo começou ali. Ali com isso. Na livraria mesmo. Nós tivemos um tempo antes com nosso amigo César, que fez na empresa de publicidade dele, um pequeno grupo de 6 pessoas. César Ribeiro, da Marchand. Isso. Isso, César é o apóstolo, como a gente chama, aquele que foi por primeiro. Né? E logo... Porque tudo começou com... faziam reuniões de estudo bíblico. Estudo bíblico. Né? E aí ficou pequeno lá as instalações dele, porque os amigos queriam vir. A gente sofreu uma mudança muito grande. Né? A Bíblia causou uma mudança pessoal, comigo principalmente, muito grande. Né? Mudei como empresário, como cidadão. Bom, né, o João Montes, a livraria Montes, família Montes, né, família católica, né, tio, pai, todos cursilistas. E num determinado momento o João resolveu ser pastor evangélico. Vejam só, né? Quer dizer, o choque, né? Mas, como ele disse no início, você sentiu o chamado e aí um caso, né, clássico de vocação. Vocação. Né? Porque aí já adulto, né,
dono da própria vontade, sabendo o que queria da vida, resolveu, né, assumir essa vocação, ir atrás desse ideal, e aí foi estudar e se formou pastor evangélico, né? Daí ali na livraria, com aqueles estudos, nós reunimos ali um grupo muito grande, né, de empresários, profissionais liberais, que também foram, de alguma forma, tocados com o Evangelho. E aí todos vieram para ajudar aquele menino. E no meio desse processo todo, né, eu depois peguei aquele menino para trabalhar comigo e conseguimos tirar ele da rua, providenciar o local para ele ficar e tudo. No meio desse processo, aquele menino, então, que nós pedimos para trazer alguns amigos da rua para o primeiro café, que foi em 2001. Nós fizemos o primeiro café, né? Iniciamos ali, fizemos 2 sábados, ali na Praça dos Bichos, onde tem um antiquário ali. Sei. Ali, um pastor amigo nosso, o Anderson, tinha montado uma congregação. Ele emprestou ali a instalação para nós fazermos esse café. Então, fizemos ali por 2 sábados, depois ele decidiu não ficar com a congregação, né? Fechar, não foi como ele esperava. E aí eu cedi 2 salas que eu tinha na frente do ginásio de esportes, do Borel. Tinha 2 salas que era depósito da loja. Na verdade, eu tinha um depósito grande, mais 2 salas. E as 2 salas virou aquele depósito de entulho, vai por tudo. Então, eu me desfiz um monte de entulho, mandei o outro tanto por depósito grande. Nas salas a gente deu uma arrumadinha ali para começar precariamente, né? Certo. Transferir aquele café. Começamos com 6 moradores de rua e mais essa equipe grande que já se reunia para tomar café, orar juntos. Certo. Então mudamos para lá e lá eu me lembro assim que em 2 semanas nós já tínhamos 40 pessoas tomando café conosco e aí tivemos que ir sendo forçados a nos organizar, né? A ter uma estrutura. Como cresceu a demanda, agora temos que porque daí dar conta. Você comprar pão para 6 é uma coisa, para 40 é outra. Fomos mexer com quem estava quieto, né? Agora temos que dar conta do recado. E o curioso era a reação. Né? Nós fizemos isso dirigido à pessoa em situação de rua, né? Seja morador ou seja o vivo da rua. E a reação deles era tentar esperar o processo eleitoral, porque achavam que a gente tinha uma pretensão política. Certo. Estão dando um café para nós aqui para depois pedir o voto. Pedir o voto. Era mais ou menos isso que era a impressão. E à medida que foi avançando, e logo em seguida tivemos a eleição e tal, eles viram que não era. Então aí nós começamos a ter um resultado assim muito satisfatório. Porque... Bom, nesse café eles participavam da oração, naturalmente, uma orientação, e além do café, me parece que, eu não sei se já foi nesse local mesmo, aí cortar cabelo, depois banho, fazer uma higiene. Isso foi uma fase seguinte. Né? Ali, o que nós tínhamos no coração, e isso por conta do que nós vínhamos fazendo desde 94 com os estudos bíblicos, é que quando a Bíblia é encarada realmente como uma palavra de Deus, né, a verdade absoluta... Em 94 começou daí o estudo bíblico. Né? Então, aí o atendimento ao morador de rua foi uma consequência, natural daquilo. E quando nós começamos naquele estudo, e esse grupo, e a gente começou a ver as próprias mudanças, né? As mudanças um do outro. Sim. Eu comecei a chamar alguns amigos de infância, etc. E a gente foi vendo a mudança de cada um. O que nós entendemos? Que se nós conseguíssemos transmitir as Escrituras como essa palavra infalível de Deus, como a verdade absoluta, e os princípios e valores nelas contidos, para esse pessoal da rua, eles também sofreriam uma transformação com certeza. Num nível tão profundo que a estrutura da vida deles poderia ser mudada e, obviamente, com um empurrãozinho, uma ajuda da gente. Sim. Então, a metodologia que acabou sendo criada era simplesmente sentar na mesa para tomar café com eles, comer juntos. Sim. É bíblico, né? Como Jesus fazia com os discípulos. Então, sentávamos na mesa
para tomar o café, e enquanto comíamos, Uhum. né, nós não fazíamos uma pregação, nós conversávamos Certo, a respeito de determinados aspectos que eles mesmos traziam, certo. né, à luz da Bíblia. Eles contando Eles a contavam verdade deles, aliás, a a realidade deles, a realidade. verdade e a realidade. Né, um episódio da vida, qualquer coisa, e aquilo, então, a gente trazia o que a Bíblia fala a respeito daquilo. Né? Uhum. E aí que nós fomos descobrir, né, uma grande realidade que o morador de rua, embora índices governamentais digam o contrário, mas a verdade mesmo é que o morador de rua, 99%, é dependente de alguma substância psicoativa, Certo. seja o álcool ou drogas. Uhum. Então, ali é fácil de você perceber que eles foram para a situação de rua, Levado pelas circunstâncias. eles foram levados pelo alcoolismo e pela droga. Uhum. E o alcoolismo e a droga surgiu na vida deles aí por outras circunstâncias, né? Que passa quase sempre por uma criação inadequada. Uhum. Então, isso foi um mapa que a gente descobriu logo cedo, que é óbvio que você não encontra isso nos estudos governamentais, porque nós temos aí 30 anos de um ensino contrário a isso, que a culpa é do capital. Certo. O capital que é culpado, eles É. foram para a rua por causa do capital e depois eles começaram a usar droga. Tá? Isso não é verdade. Não. Isso não é verdade. Então, aí nós chegamos na seguinte equação. Né? Eles esbarravam naquele progresso de mudança, esbarravam justamente no vício. Então, havia que ajudá-los, estender a mão para retirá-los disso. Né? E aí foi um processo realmente longo, né? Muito difícil. Porque o morador de rua, levado à rua pelas circunstâncias como está contando, né? Ou a droga ou o álcool, ele sozinho ele não sai dessa situação. Não sai. Né? Porque daí ele se entrega ao meio, porque claro, ele não está sozinho, tem mais gente ali, e passa a levar essa vida horrível. Horrível. Né? Inimaginável, sim. Então, o grande desafio nosso, então, vamos pegar ali 2001 até aproximadamente 2010, você veja quantos anos. Uhum. O grande desafio era essa equação das drogas, o que fazer. Né? Então, no meio desse atendimento, que era uma vez por semana só, é muito pouco, sim. nós conseguimos convencê-los da necessidade de parar, né, que a fonte ou o ponto principal do problema deles estava justamente na dependência. Certo. E precisava fazer uma ação sobre isso. Então começamos a colocar, a pagar, juntávamos ali o dinheiro, os recursos, e pagar a comunidade terapêutica, na época chamada de casa de recuperação. Uhum. Né? Só que existem índices, né, de recuperação que são baixíssimos. Sim, então, alguns iam, permaneciam, ficavam e até conseguiam a recuperação. Outros não, ficavam lá um mês, 2 meses, fugiam, iam embora, ou terminavam o tempo e recaíam depois. Então, foi todo um processo assim difícil, principalmente... E vocês foram aprendendo. E daí nós fomos aprendendo, foi uma escola para nós. Porque, e também nós éramos confrontados com até mesmo o desânimo. Né? Porque vocês, então, fizeram os estudos bíblicos, daí foram levados para atender o morador de rua, né? A partir daquele menino que você contou aí. Mas vocês, eu acho que viam o morador de rua como morador de rua. Não sei se já sabiam da razão pela qual ele se transformou em morador de rua. Isso nós aprendemos. Na verdade, eu aprendi, né? A OBS transmitiu. Né? Isso eu aprendi, foi uma das primeiras coisas, até que me fez eu voltar para aquele menino que estava na frente da loja. Porque o João anterior à Bíblia, né? Embora não fosse uma pessoa má, como eu comecei muito cedo, com responsabilidades, porque o papai nos dava, certo. Né? Apresentou a enxada muito cedo para a gente, e a tesoura de grama, eu não conseguia entender e não conseguia aceitar que uma pessoa estivesse na rua pedindo, certo. ao invés de estar trabalhando. Eu não aceitava isso, eu não conseguia compreender isso. E para compreender isso, eu tive que ter realmente um evento sobrenatural. Eu até escrevi um livro sobre isso, mas eu tenho lá um Dia das Mães que foi
Eu tenho aí uns 3 episódios, mas esse Dia das Mães foi muito significativo, porque eu tinha visto no jornal falado, no sábado, à tarde, à noite, uma entrevista com um bandido mesmo, perigoso, que havia fugido do presídio no Rio de Janeiro, e de segurança lá. E a reportagem passou um ano antes daquele bandido, quando ele foi capturado. E a feição dele, o que ele falou quando foi preso, quer dizer, a falta de arrependimento, o declarar mais ou menos assim, tudo bem, eu já saio e quando sair eu vou fazer de novo. Tal. A frieza. E aquilo me chocou. E eu fui dormir e tal, no dia seguinte, cara, Dia das Mães, eu levantei cedo, fui ao meu escritório para fazer alguns trabalhos de teologia, estava cursando teologia ainda, e escrevi uma cartinha para a mamãe, né? Antes das mães, eu queria escrever uma carta, eu fazia desde menino. E queria fazer uma carta diferente e fiz uma oração. Fiz uma oração escrita. E essa oração, ela se resume no seguinte, em 2 perguntas. A primeira pergunta, se eu tivesse, né, primeiro, se aquele moço, aquele bandido, tivesse a minha mãe, como que ele seria? Eu tinha que fazer essa reflexão. E a segunda pergunta, se eu tivesse a mãe que possivelmente ele teve uma mãe, ele teve, mas certo. ou que o abandonou, ou que criou ele de uma forma desordenada, os papéis. como que eu seria? E ali foi, nessa reflexão, que foi uma mudança assim, radical comigo. O despertar. Eu nunca mais olhei essas pessoas com os mesmos olhos que eu via antes. Eu olhei eles, né, como uma vítima, eu não gosto de dizer da sociedade, mas o correto é dizer uma vítima do desajuste familiar. Né? Da falta de Deus na família, da falta de princípios, né, cristãos dentro das casas. Ele é uma vítima disso, né, de uma família desordenada. E aí, então, é que a gente conseguiu olhar com um olhar de misericórdia para eles. Né? Eles não fazem isso porque querem. Eles fazem isso porque eles não aprenderam a fazer outra coisa. Eles só aprenderam isso. Né? A cultura deles. A cultura deles é essa. É essa, né? Então há que se mudar a cultura. Bom, e daí para a criação do ministério. Bem, aí... Claro, é tudo um processo evolutivo. Processo evolutivo. Né? Então, aí eles estavam estrangulados, não tínhamos espaço lá. E aquele menino lá da livraria, ele aproveitou a oportunidade? Nós tivemos uma visita dele, ele está em São Paulo. Está em São Paulo, está casado. Olha aí. Trabalha, valeu a pena. Valeu a pena. Olha aí. Trabalha, frequenta uma igreja. Né? E me fez uma visita ao ministério no ano passado. Olha aqui. Ele teve com a esposa dele. Que bacana. Pessoal, né? Poxa. E segundo o relato dele, né, está bem, está tendo uma vida normal, como cidadão realmente. Cidadão de bem. Livre de droga, de álcool, etc. Ele conseguiu realmente vencer. Olha só. E não só ele, né? Sim. Mas por ser a referência, né? Fica o fato marcante. Como é o nome dele? Chama-se Eliseu. Eliseu. Bem, eu chamava de Eliseuzinho. Que era pequenininho. Né? E aí, então, o surgimento do ministério. Bem, aí, dali nós fomos para a Ronda. Então... das duas salas, perto do Borel. Nós fomos para uma estrutura na Ronda, uma estrutura de igreja. Daí já tinha Se nos for assidido, né, uma denominação, o pastor deixou a denominação e, pelo estatuto dele, tinha que deixar para alguém que estivesse dentro daquela denominação, que era o nosso caso. E aí a gente sumiu. Mais interessante, mas a chefia daquilo, a organização principal daquilo no Estado era contrário à assistência social dentro da igreja. Tinha uma visão contra. E então nós tínhamos eu tive que deixar daí. Né? Não foi todo o grupo que saiu, mas eu então, com um grupo, principalmente com a base que nós começamos, tivemos que deixar aquela estrutura. Ali o trabalho desenvolveu de uma forma maravilhosa, principalmente com as crianças. Ali na Ronda nós tínhamos mais de 100 crianças, coral com crianças, então o trabalho ganhou corpo. Mas daí tivemos que deixar e eu aluguei uma casa atrás da Base Forte ali. Ali perto do cemitério. Certo.
Alugamos uma casa ali, que é uma casa grande, e arrumamos uma estrutura para poder quebrar um galho. E ficamos ali de 2004. Nós fomos para Calixtura na Ronda mais ou menos em 2003. E em setembro, outubro de 2004, nós deixamos aquela estrutura e fomos para casa. E já nos organizamos, então, como uma associação. Aí fizemos nosso estatuto. Mas já começaram da forma jurídica, forma legal. Jurídica, estatuto, regimento, diretoria. Nem sabíamos que precisava isso. Mas certo. aí começamos a aprender. Né? Precisa ter isso. Daí, para evitar acidentes, e o nosso público é um público complicado. Então, a gente corria certo risco de alguém ferir o outro lá, etc. Sim. Então, começamos a entender, fomos descobrir que existiam os conselhos, nós precisávamos estar escrito nos conselhos. Aí, para fazer inscrição no conselho, era um sofrimento tremendo. Burocracia. Uma guerra de um ano mais ou menos terrível. E ali nós passamos, então, de 2004 até 2008, naquela casa. Cara, 4 anos. Naquele processo de... Daí foi um processo de organização jurídica, daí aumentamos, ampliamos o serviço, fizemos uma sopa durante a semana. Daí, foi um tempo de definição de rumo mesmo. Definição de rumo, mas na área jurídica. O que nós tínhamos que fazer, nós sabíamos. Né? Nós íamos ficar com os pobres mais pobres, né? Como dizia a Madre Teresa, né? Os pobres mais pobres. Esse era o nosso público principal. Não que não pudéssemos atender outras pessoas, mas esse era o nosso foco. Certo. Né? Aí fomos despejados, né? Porque alguns vizinhos ali não queriam a nossa presença. Então, tem um povo aí que vem aí, que está desvalorizando o local, criando confusão, tirando o nosso sossego. Era uma luta. E aí fizemos pressão sobre o proprietário da casa e ele realmente nos pediu de volta. E nós entendemos e foi quando apareceu aquele lugar no Jardim Carvalho. Nós compramos em 150 pagamentos. 150? Não, minto, 130. Era 150, baixou para 130 na negociação e tal. Que estamos terminando de pagar esse ano. Se alguém lembra, né, aonde era o depósito, né, das lojas Admiral, do seu Raul Felde, saudoso Raul Felde, grande empresário, né, das lojas Admiral. Né? É Jardim Carvalho, ali é Órfãos, né? Órfãos. É Órfãos ali, né? E aí nos mudamos para lá muito precariamente, porque o recurso é pouco, é o recurso daquele grupo ali que ajudava, etc. 130 prestações? 130 prestações. Bom, compraram dos familiares? Dos familiares. Do seu Raul? Do seu Raul. Ah, então era um deles ainda. Era um deles. E daí, ali fomos nos estruturando. Já lá em 2006, nós praticamente desmembramos, porque o poder público nos exigiu que houvesse uma separação entre igreja e instituição social. Exigiu isso de nós. E nós fomos ver, então existia na LOAS lá um escrito lá que a igreja não podia ser uma instituição de assistência social. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Isso. Né? Não podia ser, nos comparando a partido político, clube de futebol, essas coisas. E então, o que nós fomos entender? Então, montamos a igreja. Separado. Usávamos a mesma estrutura, porque quem bancava tudo era a igreja. Certo. De fato. Mas desmembramos juridicamente, contabilidade, tudo, diretoria, etc. E aí começou a caminhar, então, a igreja e o ministério. Né? A igreja como um grande mantenedor, né? E lá no Jardim Carvalho, as obras, a grande maioria dos recursos vieram da igreja. Só que nós estamos no nome do ministério. Recebemos uma instrução, em termos que foi de Deus, para isso, né? No nome da associação. E a igreja paga um aluguel para a associação. Mesmo tendo sido ela quem fez, ela paga um aluguel para usar a dependência, fazer culto domingo, que a igreja... O imóvel está em nome da associação. Tudo que nós adquirimos, mesmo que tenha sido com o dinheiro da igreja, nós fazemos uma doação da igreja para a associação. A igreja não precisa ter nada. Certo. Então, fizemos isso. E lá, então,
expandiu, né? Eu me lembro em 2010, foi um marco também, nós fomos procurados, né, pelo gestor, pela gerência da proteção especial, né, que lida com o morador de rua, para desenvolver um trabalho que é chamado hoje pela tipificação de centro POP. Hoje na tipificação, quer os governos passados que seja trabalho exclusivo do Estado, né? O que é uma pena, né? Mas nós conseguimos, naquele mandato, fazer essa parceria e fomos, então, desafiados e abraçamos a causa. E aí foi muito importante, porque nós trouxemos para dentro da instituição, diariamente, aí 150, chegou a ser 180 pessoas, né, de situação de rua, não só para banho, para alimentação, e outros serviços, documentação, de cursos, enfim, a gente abriu o leque, o que pôde, né, movimentou muito, e ali, no trabalho do dia a dia, e é isso que o poder público não entende, até hoje não entende, a nossa esperança é que o novo governo federal traga uma visão diferente, né, pelo menos é o que me parece, mas no dia a dia, nesse intercâmbio diário do nosso voluntário, do nosso funcionário também, com essas pessoas, faz com que eles criem um vínculo de amor, certo. não um vínculo de interesse. Não são um número do NIS, né? Eles são realmente, para nós, a pessoa de Cristo, que vem nos visitar diariamente. Então, nesse trabalho, então, aquelas pessoas confiam em nós. E quando nós dizemos assim, nós temos um lugar para você ficar, onde você vai ter uma facilidade maior de sofrer uma mudança, você vai ter uma ajuda maior, eles acreditam e confiam. E aí, então, surgiu os nossos abrigos, que é onde tem sido um grande transformador de vidas, né? Esse ano, assim, foram inúmeras as fotografias que me mandam, eu vejo agora só por foto, o WhatsApp facilita, porque eu não consigo mais estar em tudo, né? Cresceu demais. Então, eles me mandam foto, né, de muitos moradores de rua assinando a DAIU. Você imagine, para a gente, até pode não parecer tão importante, mas para eles, ele assinando o contrato da casa própria. Nossa. Isso é uma coisa assim... Algo que eles nem concebiam. Nem concebiam. Né? Exatamente. Então, você vê, né, tem inúmeras fotos deles assinando o contrato da sua própria casa. Né? Depois de passar por um longo período, né, estando no nosso abrigo, lutando pela abstinência, conseguindo vencer o crack, que é uma coisa dificílima. Né? Quer dizer, a pessoa aproveitando a oportunidade que lhe é oferecida quando ele não tinha mais nada, ele não imaginava nem o dia seguinte como seria, né? Não tinha esperança. Então, quer dizer, a gente há que evidenciar, né, esse momento dele se agarrar, dizer, aqui é a minha salvação. O sujeito transformado, trabalhando, com emprego, sem usar drogas, recebeu de volta e reconstruiu vínculos. Então, nós temos dezenas, centenas de histórias dessas. Assim como também, né, infelizmente, temos situações que, infelizmente, não deu que as certo. Pessoas... Você vai lá no presídio e encontra lá uma porção. Né, que fez o processo, saiu na metade, alguns até terminaram, mas depois retornaram às drogas e ao álcool e a vida que tinham antes. Né? Então, os 15 anos de organização jurídica. De organização jurídica. Esse que nós estamos comemorando esse ano. Né? E alguma programação especial, João? Veja, daí, você me conhece há anos, né? Sim. Eu tenho comigo, e a gente se bate um pouco, e a minha equipe é assim como eu. Que a esquerda não veja o que a direita faz. Né? Esse é um ensinamento do nosso Senhor nessa área. Né? Então... nós pontuamos jantares, almoços, que isso já fazia parte da nossa rotina, mas a gente só ampliou um pouco. Então,
nós vamos ter lá a ordenação, o ministério pastoral, de algumas pessoas que se formaram lá, nós temos seminário também junto com a igreja, nós vamos fazer formatura do seminário, de uma forma um pouquinho divulgada, um pouquinho mais, né? E vai ter o lançamento do nosso livro, né? Do livro, então a Planeta está terminando a impressão, eu acredito que em agosto eu devo fazer o lançamento do livro, que já faz tempo que eu escrevi, estou escrevendo, e tive que passar aí por uma luta burocrática grande. Isso tem que chegar uma hora de dizer, eu vou escrever. Eu estou com um livro lá, também, eu parei na página 57, contando a história política de Ponta Grossa. Quer dizer, a história política que eu vivi de 68 para cá. Eu resolvi que eu não vou pesquisar, né? Eu vou escrever o que eu vi, o que eu participei e o que eu sei. Né? Então, que nem você, chegou o momento, eu vou escrever. Né? Então, ali eu faço um livro assim, vai ser polêmico, bem polêmico. Né? Já o nome é polêmico, chama-se Teologia da Assistência Social. Então, olha aí. Já vai arrepiar. Né? O assistente social que vê se arrepia todo. Como teologia da assistência social. Sim. Mas ali o subtítulo é Princípios Bíblicos para Enfrentamento da Pobreza e Desigualdade Social. Então, nós vamos nas Escrituras, realmente, e fundamentamos isso, né, ou testemunhamos o funcionamento da assistência social bíblica com o nosso trabalho, né, com testemunhos. O nosso trabalho é a fundamentação de que funciona. E pretendemos aí iniciar realmente uma luta, entende? Para fazer com que a assistência social volte ao que ela deve ser. Certo, sim, que é nascer no coração do ser humano, e não no Estado. Deixa um pouco a ideologia, né, João? Sim. Infelizmente. Até porque o Estado é incompetente, porque o Estado é insensível, né? A estrutura do Estado é muito grande. Né? Eu, nesse ponto, sou liberal, né? Porque, para mim, o Estado tinha que cuidar somente da nossa segurança. Segurança intelectual, segurança física e material. Porque isso é bíblico. Na Bíblia, o Estado só cuidava disso. O Estado que Deus fundou, que era Israel, só cuidava disso. Ele não cuidava de mais nada. Quem cuidava do pobre era a igreja de então, né? Era o grupo religioso. Os dízimos e ofertas das pessoas que eram revertidos em favor do pobre, que era a viúva, o órfão, o necessitado e o estrangeiro. Então, a nossa base de pensamento é bíblica. Então, eu penso que se a sociedade não tivesse tanto impostos para bancar educação, saúde, etc., de má qualidade, e o recurso ficasse com a sociedade seria melhor gerido, com certeza. Seria diferente, porque seria gerido no local. Né? Então, Herculano de Freitas, a rua? Herculano de Freitas 751 é a nossa principal sede, que é ali, chamamos de matriz. Né? Isso. Hoje nós temos uma chácara. Tem a chácara. Lá com 24 moradores, né? Uma horta esplêndida. Que trabalham lá, né? Eles fazem atividades terapia de horta, de galinhas. Então, eles escolhem, né? É uma opção deles, ir para lá ou ficar na sede. Temos uma comunidade terapêutica de menores, lá no Jardim Lagoa Dourada, também um trabalho muito bom, tem tido bastante resultado. Nós estamos terminando o Jardim Ibirapuera, né, uma unidade lá, até eu preciso conhecer. Vamos inaugurar esse ano já, fazendo parte da comemoração dos 15 anos, será inaugurado. Lá nós vamos ter um abrigo para mais 32 pessoas. Uma instalação exemplo, porque foi feita realmente dentro da técnica, das instruções da vigilância, tudo já desde o alicerce. Né? E temos uma república de apoio também no Jardim Carvalho, uma casa que alugamos, que ali abriga outro projeto importante. Né? Além do trabalho de abordagem de rua, saímos pela rua, do dia a dia. E outras coisas. Obrigado, João. Eu que agradeço. Né? E que Deus continue, né? Nós dando né, saúde e orientação para fazer, né, esse verdadeiro sacerdócio. Né? E por isso que eu trago o João, né, e outras pessoas. Ai da sociedade se não fora essas instituições, né, João? Então,
quem está nos acompanhando, poxa, eu não sabia, realmente. Vai fazer uma visita, né? Vai lá na Rua Plano de Freitas, lá, né? Vê o trabalho que é feito, né? E toda a história que o João contou aqui, como essas coisas acontecem. Obrigado, João, pela presença, obrigado pela companhia de toda semana e até a semana que vem.